Paz, meus irmãos. Essa viola aqui, ó, é a viola que era do meu pai. Não sei se quase todo mundo aí, pessoal que recebe esse vídeo, sabe dessa história, né? Meu irmão deu ela pro meu pai. Depois de muitos anos, eu peguei ela e restaurei ela. Ela tá aqui, ainda tá tocando, dá pra tocar nela. Quando eu pego essa viola, eu lembro da Fazenda Buriti. E quando eu lembro da Fazenda Buriti, né? Eu lembro do meu pai, né? Da Fazenda Buriti, primeiro eu lembro do meu pai, né? Pego da viola, eu lembro do meu pai. Depois eu lembro da Fazenda Buritizal, lá perto do Buritizal. Perto de Garababa, Chiriquara, aqueles cantos ali. E eu me lembro de uma história que aconteceu comigo lá. Acho que nem todo mundo que já recebeu esse vídeo sabe dessa história. Ela é mais ou menos assim, ó. Um menino andando pela colônia de uma fazenda, pegou um cavaco de madeira, imitando tocar viola. Contemplando a natureza, criação do Deus Altíssimo. Foi quando de repente viu todo o céu em festa, olhava para todos os lados, e via balões com as cores do arco-íris. Deus olhou para aquele menino com os teus olhos de bondade. Deus olhou para aquele menino com os teus olhos de misericórdia. Nasceu ali um menino adorador. Nasceu ali um menino adorador, contemplando a natureza, criação do Deus Altíssimo. Hoje aquele menino se tornou um homem no braço desta viola, adorando o Deus Criador. Deus Criador, mas ainda me sinto um menino, mas ainda me sinto um menino
adorando o Deus Criador. Mas ainda me sinto um menino, mas ainda me sinto um menino, adorando o Deus Criador. Naquele dia nasceu um menino adorador. As histórias que Deus vai fazendo algo pra gente, a gente às vezes nem conhece a palavra de Deus, né? Nem conhece a Bíblia, um Deus criador do céu, da terra, que nos fez a tua imagem, a tua semelhança. Eu não canso de falar essas coisas, eu sou apaixonado nesse livro, certo? Eu já falei, né? Não vale a pena repetir, em João 8,32, né? Conheceis a verdade vos libertará. Eu conheci essa verdade, né? Cada dia que passa você me liberta mais e fica mais gostoso ainda. E adorando esse Deus perfeito, maravilhoso. Eu gosto de vir para cá, para esse cantinho aqui, né, no meio da mata aqui, e para adorar esse Deus, conversar com Ele, né? E é bom, né? É muito bom. Para quem não sabe, eu me converti por volta dos meus 35 anos, faz hoje, né? Agora já faz 23 anos. Eu achei que era mais, mas não é não. É só 23. Certo? Eu acho que muito pouco, porque eu, né, que pena que, né, eu não abri meu coração para outras pessoas que vieram até mim e falaram desse Deus da Bíblia. Embora eu procurei Deus, viu? Eu é bem procurando Deus desde a minha meninice. Igual aqui, né, essa música falando, né, que eu estava agradecendo a Deus quando eu estava andando nesse caminho lá de volta. Eu fui na casa do menino, do Elésio, e na volta que eu saí da casa do Elésio, voltando para casa, eu peguei um cavaco de madeira, que meu pai já era tocador de viola, né? E eu peguei um cavaquinho de madeira, imitando tocar viola e agradecendo ali, né, a Deus pela natureza, pelos pássaros. E foi quando aconteceu isso comigo, né? Eu vi todo o céu ali com balões para tudo quanto é lado. E foi, né, minha primeira experiência com Deus, embora eu esqueci disso. Aí depois, quando, né, lá um belo dia eu fiz uma pergunta para Deus, Deus me lembrou desse negócio, certo? Eu não sei se foi visão, se foi, né, igual aconteceu em outras áreas, depois a gente vai conversando sobre esse assunto. Então eu me converti aos 35, chega um rapaz perto de mim, e eu olhando para o céu, né, e falando para mim, da maneira dele lá, explicando, baixinho, certo? Eurípides Barçanufo, né? E conversando comigo e falando comigo sobre esse Deus da Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia a partir do momento que ele estava vendo difícil. Deus sempre envia alguém, viu, para falar dele para nós. Embora a gente é meio cabeçudo, né? A gente acha que conhece tudo de Deus, mas eu gosto muito de Deuteronômio 28, justamente que, né? Outra hora eu conversando com uma mulher que levou um serviço para mim, ela foi parar na minha oficina de uma maneira, né, meia diferenciada, e Deus falou para mim, fala de mim para ela, certo? A gente conversou com ela, comecei a conversar com ela, ela já começou a desabafar, né? Aí eu falei com ela aquilo que eu falei, e que tinha, né, que a Bíblia me orienta. Falei para ela ler Deuteronômio 28. Enquanto eu estava com o carro dela, consertando o carro dela, que o carro dela ficou de um dia para o outro. Aí eu peguei e falei para ela ler Deuteronômio 28. Falei assim, ó, lê as bênçãos e as maldições, vê aonde a vida está encaixando. Então eu passo esse conselho para você mesmo também. Se você lê a Bíblia, certo? Você realmente quer conhecer o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, que
que ele, para mim, só fechou com esse livro, gente. Agora, né, o negócio é com você. Você que tem que buscar. Esse negócio é particular seu com Deus, né? Aí, quando eu leio as bênçãos e a maldição de Deuteronômio 28, eu vejo onde eu estou me encaixando. Embora eu quero as bênçãos, lógico, né? Mas dá uma referência de vida ali. E então, eu tava com ele, né? E ele lá vinha lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Então, ele falava muito para mim, assim, desse negócio, né? Que eu tava vendo Deus da maneira errada, certo? Eu já contei isso parcial, quero ver se eu consigo conversar agora bem mais detalhada a coisa. Essa história aqui foi uma história separada, essa mesmo, né? Que eu só venho conhecer o Deus que a Bíblia relata aos 35, tá? Isso aí precisa estar... Era bom se viesse um livro, né? Mas nós chega lá, talvez, né? Quem sabe? Analfabeto escrever livro é meio difícil, né? Mas eu era bem aprendendo a ler, aprendendo a escrever. De lá para cá eu venho aprendendo, ler e escrever, certo? Eu queria conhecer esse Deus. O dia que eu olhei para o céu e falei, eu quero conhecer, quero saber a verdade, certo? Então, eu já falei isso, estou sendo meio repetitivo, mas tudo bem, certo? Agora para frente eu vou contar certinho como que foi a minha conversão, certo? E o meu entendimento com esse livro chamado Bíblia Sagrada, né? E eu saí do meio da Igreja Católica, tá, né? Eu era meio bobão, eu batia no peito, falava que eu era católico, apostólico, romano, certo? Tô falando mal de você não, meu querido, tô falando de mim, tá? Hoje eu sei que eu era um bobão, porque igreja, ela não tem poder para nada não. Aquele templo lá que você vai, certo? Ele tanto pode te levar a um Deus pagão, quando pode te levar ao Deus verdadeiro. Se ele não tiver com as escrituras na mão, certo? E te orientando dentro das escrituras, certo? Ele cria heresia e ele faz de um jeito errado aquela pessoa que está liderando você, ele faz de um jeito errado e leva você a pensar do jeito errado. Então não deixa aquela líder te orientar de uma maneira errada. A Bíblia está aqui. Você pode buscar ela em todos os lugares. Hoje no celular, então a Bíblia Sagrada é que te orienta, certo? O Espírito Santo de Deus, a partir de Atos 2, certo? É a Bíblia que nos orienta. O Espírito Santo de Deus, ó, eu irei para o Pai, mas enviarei quem? O Consolador. O Consolador te orientará, certo? Nessa história aqui, é o Espírito Santo já me levando a fazer aquilo que eu estava fazendo ali. É o próprio Deus ali se apresentando para mim. Mas eu não tinha referência, meus pais não eram estudados, certo? Minha mãe é analfabeta, meu pai é analfabeto, portanto, dentro de família analfabeta, me considerava analfabeto. Até os 35 eu me considerava como analfabeto, certo? Então, a gente vem de uma linhagem, eu vim de uma linhagem de uma família que, né, era bem complicado, não tinha nada para estar aqui hoje gravando isso aqui, né? E falando desse Deus poderoso. Gente, o que faz eu ficar apaixonado é o seguinte, se eu estou doente, eu vou no livro de Isaías 53, 4 e 5, certo? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si. Mas nós sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós nos sentimos ferido de Deus e oprimido, porque quando a gente está doente, a gente se sente como se estivesse longe de Deus, né? Mas na verdade é quando você está mais perto de Deus, viu? Porque a carne está um bagaço, aí o teu espírito fica buscando Deus, querendo Deus, certo? Aí a coisa funciona melhor. E se eu estou com problemas nas finanças, isso, eu tenho que ir lá em Deuteronômio 28 para ver onde está encaixando e perguntar para Deus, mas por quê? Certo? Se eu quero uma orientação melhor sobre finanças, eu vou no livro de Malaquias, certo? Roubará o homem a Deus? Então vai, no que eu estou te roubando então? Certo? Porque tem certas funções que Deus determinou para nós fazermos.
abençoar a casa dele, mas a casa dele que está fazendo as coisas segundo ele, porque senão não adianta nada, viu, filho? Se você estiver ajudando uma igreja que Deus quer fechar ela e você está ajudando ela, né? Deus pelege para fechar, certo? Aquela igreja, outrora eu fui, teve um dia que eu estava num culto, eu saí do culto e falei assim, nossa senhor, mas hoje estava terrível o negócio aqui, parece que o senhor estava 1 milhão de quilômetros longe. Eu falei assim, quem dera alguém tivesse fechado as portas desse lugar hoje. Alguém de vocês, será que, né? Quem dera alguém de vocês estivesse lá e fechado as portas antes de começar. Então quer dizer que o negócio é complicado isso aí. É. Tem dia que Deus olha para uma multidão de gente né? E fala, olha, tá me adorando só, tá falando que tá me adorando, não tá adorando nada, não tá saindo nada desse povo. Certo? E eu me senti sozinho lá dentro da igreja. Falei, Senhor, né? Por isso que eu falei isso lá dentro, lá fora. Falei, Senhor, ó, tá difícil. Certo? Então, igreja, templo, né? Líder espiritual, você tem que tomar muito cuidado. Nós temos as escrituras, certo? Nós temos as escrituras. Estou falando mal das pessoas? Talvez sim. Talvez pode ser até encarar que eu estou falando. Porque se eu sou o seu líder e não estou fazendo a coisa conforme a Bíblia te ensina, eu estou sendo um péssimo líder. Eu oro para Deus, assim, Senhor, então não deixa eu fazer. Não deixa, por favor, me ajuda a não fazer. Faz com que dê errado, certo? Gravação do vídeo, certo? Então, meu querido, né? Eu olhei para o céu e falei com o Papai do Céu e ele me abençoou. E ele vai te abençoar, que você vai ter uma ótima semana, certo? Fala com ele, não se dobra diante de deuses pagãos, filho. O que é Deus pagão, certo? Tudo que te impede você de imaginar o Senhor Jesus Cristo lá, à direita, Deus Pai Todo-Poderoso, se transforma num Deus pagão, viu? Deu para entender o que eu falei para você? Certo? Você olha, certo? Eu consigo ver, né? Deus lá no céu, certo? No alto, subindo o trono, e o Senhor Jesus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Se a sua imaginação não consegue fazer essa trajetória, você está tendo problemas, tá? Busca o Senhor Jesus em perfeição. Mas eles falam que tem os intercessores. Fih, o único intercessor que existe é o Espírito Santo, certo? Aqui, certo? O Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, como os três é um, né? E o Filho. Então, como orar? Senhor, Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, certo? Eu entrego essa oração. Aí você faz a sua oração para ele, tá? É assim que a coisa funciona. Se você quer servir um Deus criador do céu e da terra, é assim que a coisa funciona. Mas você fala com tanta intrepidez desse negócio, assim, é porque eu aprendi. E não foi de um dia para a noite, tá? Lá vem há 23 anos estudando e buscando. Né? Quer ver? Uma oração maravilhosa é essa. Eu não canso de cantar essa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induza a tentação, porque teu é o reino, Hawaii, e o poder e a glória pra sempre, amém. E o poder e a glória pra sempre, amém. Eu vou fazer uma oração para você agora em línguas, tá? Que tá lá no livro de Atos. Faço sem medo de errar. Sei que é da presença de Deus, que é um homem que não tem muito pouco estudo, não consegue nem falar o português direto, falar em línguas é muito mais difícil. Era, né? Mil faça eu sou o Deus poderoso, que abençoo, que visito milhares da sua geração. Se você obedecer, se você me obedecer, eu visito milhares da sua geração. É promessa minha, lá nos 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses que nos separe. Hawaii. Eu sou Deus Todo-Poderoso e visito, sim, visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, aqueles que desagradam, aqueles que fazem tudo errado. O que significa esse negócio de visitar, gente? Agora, se eu me permitir, Senhor, né? Deixa eu dar uma traduzida desse negócio aqui pra gente. O que eu entendo? Não terá outros deuses diante de mim, certo? A Bíblia não se relata lá nos 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. Está no capítulo 3, Êxodo 20, né? Versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Foi aquilo que eu falei para você. Se você não consegue imaginar Deus Todo-Poderoso lá na glória, certo? O Senhor Jesus lá, então você está tendo problemas, tá? Aí, quando eu faço a coisa errada, o que Deus vai fazer? Visitar a minha maldade dos meus filhos. Então, quer dizer, essa visitar quer dizer que Ele não esqueceu daqueles, tá? É a mesma coisa dele chegar em mim e falar: Zezinho, volta para minha presença, porque seu pai errou, certo? Seu pai cometeu erros e não, hoje ele não está usufruindo da eternidade já. A alma dele não está comigo porque ele me desobedeceu, certo? Então ele vai continuar falando pro meu filho, primeiro, meu neto, meu bisneto, isso é a visitação de Deus, viu? Visita a maldade dos pais nos filhos, 3ª e 4ª geração. Muita gente encara isso aí de outra maneira, de maneira errada, que Deus está sendo mal com aquela. Não, Deus está buscando, tentando buscar. Vai lá no livro de Joel que você entende um pouquinho disso aí que eu estou falando, tá? Lê lá.
igrejas de Apocalipse. Dá para entender um pouquinho desse assunto também. Mas tem força também contra ti isso. Deus dava, o Senhor Jesus dá uma bajulada em quase todas as igrejas lá. Eu vou encerrar porque está ficando muito grande, né, pessoal? Deus te abençoe muito, certo? Espero que esse vídeo está te ajudando, você está te conseguindo fazer com que você aproxima desse Deus, cria em você sede, vontade de permanecer na presença desse Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra. Amém? Você tem uma ótima semana aí, ótimos dias de vida. Glória a Deus. Deixa eu tirar a dedo aqui para desligar aqui, né?